boa noite, que alegria mais uma vez estar aqui. Bom dia para você que está de dia e a gente está aqui com muita alegria. Hoje mais um podcast, mais um bate-papo importantíssimo, cara a cara com Carlos Bertolucci. Hoje o meu querido convidado é o pré-candidato a vice-prefeito Altair Vicente. Altair, boa noite. Boa noite, Carlos. Sejas muito bem-vindo na sua casa, porque aqui é mais sua do que minha. Tudo certo? Obrigado, Carlos, pelo convite. É um prazer, uma honra poder participar com você desse programa. Maravilha. Show de bola. Estamos aí, meu querido Marcelo Moço. Ele não envelhece, será sempre moço. Sei, e ó, eu conheço ele há tempo, não mudou nem a Não cara. mudou nada. Eita, Marcelo, nós. muito boa noite. Boa noite, Renata Moço. Muito obrigado. Esta que será a nossa, que é a pré-candidata a prefeita de Mococa, está acompanhando, trabalhando e acompanhando o nosso programa com toda certeza. Muito obrigado pelo espaço, pela confiança. Obrigado, Deus, pelo milagre da vida. E vamos começando mais um programa. E você, meu amigo, minha amiga, interage com a gente. Está aí o link, você pode entrar em nossa rede social e você vai ter aí o prazer e nós de receber o seu abraço, o seu carinho, a sua questão, a sua pergunta. Altair Vicente, eu lhe conheço recentemente de bate-papo, mas você já é uma pessoa muito citada, muito atuante na cidade, né? Sim, Carlos, por volta de 2000, 2001, que na verdade eu comecei essa minha participação aí coletiva, né, na cidade. Sei. Quando eu conheci pela primeira vez o Conselho Comunitário de Segurança, o CONSEG. Ao Consegue. Hoje, inclusive, presidido pela Dona Rita. A Dona Rita Firmino. Dona Rita Firmino. Eu lembro quando a equipe começou, ela toda empenhada com a equipe, e você estava junto. Quando começou não, quando começou tava o Mônaco da Honda, né, o seu Maciel, o saudoso Maciel, o seu Kleber da Honda, o saudoso Maciel, enfim, uma turma dela. Eu vim depois, eu vim em 2001 para 2002, que eu comecei com ela, e aí a gente está até hoje, inclusive, né, eu continuo como membro, como participante desse conselho. Você não abandonou o bar. Não, faz 20 e poucos anos que eu estou lá. Tive a honra de presidir esse conselho por 2 mandatos consecutivos. E aí, a partir desse conselho, eu comecei a, vamos dizer assim, a minha vida social, né, e coletiva em prol da nossa cidade. Que maravilha! Altair Vicente, você nasceu onde? Aqui na terra mesmo? Nascido em Mococa. É filho da terra? Filho da terra, tá registradinho lá na Santa Casa de Mococa. Lá não tem erro, tá registrado. Sou nascido e criado aqui e moro na Vila Santa Rosa até hoje, viu, Carlos? É? Muito orgulho. Eu sou adoro Santa Rosa, adoro todos os bairros, mas é aquele caminho da roça da gente, né? Meu pai contava pra gente que quando ele comprou a nossa casinha lá, que é a casa da família hoje, a outra casa mais próxima que tínhamos era aqui onde é o Mercado Perim hoje. Pra você ter noção. Como mudam as coisas. Em tão pouco tempo. Você é um meninão ainda. Eu tô com 45 anos. Mas isso aí não é a idade. Hoje, com essa Mas sou um eterno menino, viu? Eu sei disso. Ô, Altair, você é auxiliar de enfermagem? Sim, eu formei como auxiliar de enfermagem em meados de 97. Na ITEC Francisco Garcia, aqui em Mococa. Olha que bacana. Que era um sonho meu. Você gostava, então, da medicina? Trabalhei 20 anos na área da saúde aqui em Mococa. E o que você fazia na área de saúde? Então, quando eu comecei na enfermagem, olha que interessante, eu fui contratado, Carlos, antes de me formar. Porque quando a gente estava fazendo o curso lá e começamos o estágio na Santa Casa, na época, a irmã Zuleika, que era, né, chefe do hospital, da enfermagem, Entendi. Ela me vendo estagiar, né, observando o meu estágio, um dia ela me chamou lá para conversar. Já viu que você estava me contratou antes de formar. Aí eu comecei na Santa Casa, meados de 98. Entendi. De lá pra cá não parei mais. Agora eu estava vendo aqui, você teve o ensino médio no EJA. O que é o EJA da Escola César? Então, lembra aqueles antigos telecurso que teve um programa de governo aí na época? Aí foi transformado em EJA, né? Que é ensino de jovens e adultos. Ensino de jovens e adultos. Como eu já era formado no ensino fundamental e técnico de enfermagem, nessa oportunidade quando eu fiz o EJA, eu também eu continuava na Santa Casa, inclusive fui o primeiro enfermeiro homem a aceitar o desafio de trabalhar na UTI Nova quando se construiu a UTI Nova. Olha! Fui o primeiro enfermeiro que aceitou o desafio. Você teve um desafio de muita responsabilidade. Sim. Uma UTI não é brincadeira. Sim, até porque nós saímos naquela época de uma UTI de 3 ou 4 leitos, que era, para 11 leitos, né, que era novidade. E aí eu fui o primeiro enfermeiro homem a aceitar o desafio. E então, para dar continuidade nos estudos e no trabalho, pensando sempre nessa profissionalização, sim, eu quis fazer o técnico em enfermagem,
que inclusive eu fiz no Colégio Grifos. Só que para fazer o técnico, depois, quando eu formasse, eu tinha que ter o ensino médio. Então, o que aconteceu? Eu consegui fazer o ensino médio no EJA, lá no SESI, à noite, e concomitante eu consegui fazer o curso no Colégio Grifos. Então, eu consegui formar em tempo hábil para poder, inclusive, crescer na questão da área da saúde. Olha que beleza! E hoje, na área da saúde, se você precisar voltar a atuar nela, o que você faria? Eu gosto muito de urgência e emergência. Trabalhei no pronto-socorro por mais de 4 anos aqui em Mococa. E é aquela parte delicada, hein? Sim. O emocional tem que estar bem equilibrado, sim, meu querido Altair. Exatamente. Urgência e emergência. Fim de semana, então, né? Você imagina. Carnaval. Como pronto-socorro. Calendário de festas, né? Então é uma área que eu gosto e se eu pudesse, ou se de repente eu precisar, eu volto, eu quero a área da urgência e emergência. Da urgência e emergência. Você sente-se bem, sente-se em casa lá? É algo naquele atendimento urgente. E eu me especializei muito assim, no sentido de estudar dentro da minha profissão de enfermagem, nessa área, nesse ramo. E eu fiquei 4 anos no pronto-socorro. 4 anos? 4 anos. Maravilha! Estou conversando aqui com o Altair Vicente, pré-candidato a vice-prefeito, né? Da querida pré-candidata a prefeita Renata Mosso, que está aí. Tá tudo certo aí, meu caro Marcelo? Marcelo Mosso está na direção da gente, estamos aí, tá tudo positivo. Bacharel em Direito, você é advogado? Eu não sou advogado ainda porque eu não tenho inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Estudou? Mas estudei, fiz 5 anos de faculdade aqui na Facab, em Casa Branca. 5 anos, tá? Já sou formado, sou bacharel em Direito, né? Já tenho um certificado, diploma. Só não sou advogado porque para ser advogado no Brasil, segundo a lei, eu preciso me inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil. Exatamente. Mas sou um bacharel em Direito e fiz o curso por 5 anos. Gostaria da profissão de advogado? Carlos. Que área que você atuaria? Você já titubeou um pouquinho para falar. Eu acho que a medicina você aceitou de cara. Mas assim, o que acontece? A realidade que nós estamos vivendo hoje do Poder Judiciário do Brasil é desanimador. É complicadíssimo. Mas é assim, né? Para quem faz curso do direito, bacharel em direito, a cereja do bolo é você ser advogado. Né? Até porque para você prestar concurso, por exemplo, para promotor, delegado e juiz, você tem que ter no mínimo 3 anos de inscrição na ordem. Mesmo que você não exerce, vamos dizer assim, mas você tem que estar inscrito. Exato. Então é um desafio, vou ter que me inscrever de qualquer jeito. Tá? Mas se é a área que eu atuaria ou vou atuar no futuro próximo, é a área da infância e juventude, né, que é o que eu amo. E eu gosto muito de tribunal de júri. Tribunal do júri. Eu trabalhei com advogado 5 anos, criminalista em São João da Boa Vista. Creio que você tenha ouvido o nome dele. Que advogado? Celso Sanseverino. Já ouvi falar, já li algo inclusive sobre isso, já li algo sobre ele. Eu vou te contar, e aquele era. Tem muita. Eu fazia o tribunal da alçada civil e também da alçada criminal na Praça Clóvis e na Praça João Mendes. Eu que fazia o tribunal para ele. Ele era fantástico. Sim, eu já li algo sobre ele. Muito bom. Então, essa área criminal a gente conhece um pouco, porque eu acompanhei 5 anos do trabalho, o júri que ele fazia, era fantástico e a pessoa tem que ser muito bom. Carlos, e a questão, eu acho que me despertou a questão do júri, porque eu sempre inscrevi, né, no fórum para você ser sorteado e tal, e teve um ano que eu fui sorteado... Para ser jurado? Para ser jurado 8 vezes, e as 8 vezes eu fui escolhido por conselho de sentença, que é formado pelos 7 jurados, né? Os 7 jurados. Então primeiro escolhe uma turminha, depois lá se seleciona. Num ano eu fui 8 vezes jurados no conselho de sentença. Gostou, né? Acompanhou tudo, aprende muito. Muito bom. Inclusive, acredito que foi isso que me despertou aí pro curso de bacharel em Direito. Acredito que foi algo que me despertou. Aí foi também. Algo que acendeu, falou, esse caminho é o caminho para mim também. Sim, eu gosto muito, viu? Você diz que aos 11 anos iniciou a vida profissional trabalhando como sorveteiro. E pelo jeito, como você grifou aqui, você honra muito esse início. Sim, Carlos, eu lembro, né? Porque que coisa boa. Olha que interessante, nós sabemos que a gente vem de famílias humildes, tá? E o meu pai era assim, a gente somos em 9 irmãos, éramos, né, em 9 irmãos. Eu perdi uma irmã num acidente, infelizmente. Só que assim, qual que era o lema dos nossos pais? Se eu tiver que dar para você, eu tenho que dar para todos, para ninguém ficar descontente. Tudo igual. Só que nem sempre dava para dar para todos ao mesmo tempo. Claro. Então eu já percebendo isso desde muito cedo, eu corri atrás dos meus objetivos. Então eu comecei a vender sorvete para rua, vendi salgado, inclusive na época de frio, né? Na época de frio parava sorvete. Eu ia salgado. Tinha uma senhora na rua Bahia, lá da vila, que fazia uns salgados.
Ela fazia vender lá, mas na Isso época aí é ela entregava só pra mim, porque ela não tinha. Ela fazia só pra mim, nesse sentido, pra me ajudar. Então eu vendi sorvete por muito tempo na rua. Olha que bacana. Depois vendi salgado. Enfim, por quê? Porque como meus pais não poderiam, né, com facilidade, eu também não ia ficar esperando ou, né, ficar choramingando porque que meu papai não me dá algo tal. Eu corri atrás, entendeu? Eu sempre queria ter o dinheirinho teu para você comprar e realizar os sonhos. Sim, inclusive, né, graças a Deus, a gente ainda podia ajudar nossos pais, essa era a verdade. Ajudar o pai. Essa era a verdade, ajudar em casa, ajudar a família. Mas vendeu sorvete, vendeu salgadinho e trabalhou na olaria. Fez tijolo. Sim. Conta aí. Então, aí numa dessas andanças aí vendendo sorvete, eu conheci alguém que trabalhava na olaria. Sei. E aí, eu já fui mais raquítico do que eu sou hoje, fisicamente falando. Né? O meu corpo era muito... franzino. O Marcelo chegou na cabeça que ele me conhecia. Ele tá falando eu assim, me lembro disso. É isso mesmo. E aí, eu conheci um amigo da olaria. Aí falta aí. Rapaz, você não vai aguentar pegar 10 tijolos na mão, você tal. Ele dava certo. Aí eu falei, mas fala lá e não sei o que, conversa com o rapaz lá, vê se tem alguma coisa pra mim e tal. E na época, o saudoso Sr. Rafael de Castro, na hora, ele pediu pra mim ir lá conversar com ele, eu tinha 13 para 14 anos, Carlos. Que maravilha. E aí conversei com ele, ele gostou muito de mim. Ele falou, Altair, aqui assim, o serviço mais legal que eu vou ter pra você é você descolar tijolo, né, que a gente chama de descolar tijolo. Como é que descola tijolo? Então, funciona assim, ó, a máquina de tijolo é bem grande, né, grandona, ela gira assim, sim. E lá em cima tem um local onde as pessoas vão pôr no barro, argila e tal, e ela vai rodando e vai fazendo em forma de tijolo. O meu serviço era ficar aqui embaixo assim, ó, conforme a máquina vinha, eu batia a mãozinha para os tijolos pronto cair e ela continuava rolando. Você descolava para botar o tijolo lá em cima. Aí eu descolava aqui, é uma correia contínua que eu ia só dobrando de 2 em 2. Os meninos que pegavam ali, ele pegava na esteira, a gente chama de esteira, sim. Pegava na esteira, punha nos carrinhos e ia colocar para secar. Você então trabalhava no lugar mais fresco da olaria. Sim, exatamente, saía fresquinho. Então eu fiz isso por algum tempo, mas aí, com o passar do tempo... eu quis dizer mais fresco, assim, mais frio da olaria, né? Mais frio. Sim, por causa do tijolo, estava longe do forno. Da água, isso. E aí depois disso, o Sr. Rafael observando o meu trabalho, quando a gente chamava de carrinheiro também, né? Atropelava ou tal, não dava conta de pegar o tijolo, eu conseguia, ao mesmo tempo que eu descolava, eu conseguia ajudar a pessoa. Ajudar a pessoa. E aí, ele viu sua vontade. Sim, aí aconteceu, um dia ele fez um teste, falou, Altair, hoje nós vamos fazer uma carga de tijolo, você não precisa se esforçar. Porque assim, aí o tijolo também é carregado com esteira. Vai ter um cara profissional pegando, mas fica do lado dele, olhando, observando, se você quiser tentar. Aí eu tentei e consegui. Aí a partir daquele momento... O que o rapaz fazia que você... Porque assim, ó, aí essa esteira vem lá do forno, né? Lá embaixo, onde que é. Aí é o tijolo pronto, para carregar o caminhão. Isso, aí carregava o caminhão. Então a esteira vai lá embaixo do forno, termina aqui na carroceria do caminhão. Então ela é também elétrica, né? Vai funcionando, o tijolo vem subir, você tem que pegar e montando lá aquela, né? A carga do caminhão. Entendi. E geralmente é uma pessoa só, né? Que pega aqui e quando a carga é bastante e o caminhão é grande, tem mais pessoa para você ir jogando tijolo. E naquela oportunidade ele fez o teste e aos pouquinhos eu consegui. Aí falou, então a partir de hoje, além de descolar tijolo, você pode ajudar a fazer as cargas. Só que essa ajuda fazendo as cargas eu vou te pagar mais. Porque é algo que você vai fazer. E aí deu certo, e aí eu saí de lá na época. Você ficou feliz da Fiquei feliz, eu saí de lá descolando tijolo, fazendo carga de tijolo, descarregando e ajudar a descarregar também as cargas. Aí eu fiquei lá por volta de um ano e meio mais ou menos. Sei. Né? Que Porque beleza. eu trabalhava lá o dia todo e à noite eu ia pra escola. Aí surgiu um novo emprego. Sim. Aí você foi para ser office boy. Foi aí que nessa época? Sim. Que foi para o escritório Exata? Exatamente, escritório Exata do Ronaldo. Da olaria, vendia salgadinho, vendia sorvete. No calor vendia sorvete, no frio vendia salgadinho. Foi fazer tijolo, qualquer época do ano tem o tijolo, não tem problema. E aí foi para um escritório. Então, e olha que interessante, olha como que é. Olha como que eu conheci o Ronaldo do escritório. Eu comecei a entregar jornal, era conhecido como João da Folha, agora não vou lembrar o sobrenome dele. Ele é até meu amigo até hoje, é amigo lá na rede social. Sim. E aí entreguei jornal pro Ronaldo. E aí conversando com ele me fez a proposta. Aí eu falei, mas eu estudo. Ele falou, não, trabalho é meio período. Olha só! Eu falei, então, mas aí assim, ó, eu tenho o jornal de manhã e à tarde seria ali, porque eu não posso trocar o jornal é entregue de manhã. Eu falei, não tem problema, entrega o jornal pro João. E à tarde você vem aqui pra mim. Então eu entregava o jornal pro João, a gente começava umas 4h30, mais ou menos.
da madrugada, né? Entregava o jornal, tal, ia pra casa descansar, meio-dia eu entrava no escritório, ia até às 5 da tarde. Ia pra casa, tomava um banho e ia pra escola. Olha e no só. escritório do Ronaldo, eu fui o primeiro funcionário dele que ele fez registro em carteira. Eu tenho o livro até hoje. Você foi até hoje. Registro em carteira, foi registrado. Ele me registrou. E você gostou da contabilidade, trabalhar lá no escritório? Sim. Pegou fácil? Sim, e naquela época ainda tinha aquela questão de talão de nota, aquelas coisas que era preenchido à mão. Então a gente fazia, né? Não tem mais talão de nota? Na mão não, né? Papel carbono não tem mais? Não, agora é só nota fiscal tá paulista. Tudo moderno. Tô brincando. Então. E aí eu ajudava eles a fazer, né? Porque naquela época, dependendo dos clientes do escritório, também ajudava a fazer. Entendi. Então, enfim, todo dia de manhã minha responsabilidade era ler o jornal, separar aquelas partes econômicas, aquelas coisas que interessam para escritório, recortar, colar, enfim. Passava a tarde toda lá com ele. Otair, foi meu primeiro emprego. Eu amei. Office boy, eu andava, hein? Eu tinha uma bicicletinha, a gente fechava o escritório às 5 horas, né? Sim. Às vezes era 4h30, falava, preciso ir lá na Coab 2 urgente pegar um talão, porque aquela época, né? Tinha que buscar. Pra dar baixa a nota por nota. Aí eu abro o relógio 4h30, para 5 horas, ele foi escola. Vixe, pegava essa bicicletinha minha e vazava lá pra Coab 2. Era 5 para 5, mais ou menos. Eu tava chegando de volta, o Ronaldo falava, Altair, você foi de avião? Não, eu fui de bicicleta, de boa. Meia hora dá pra você ir longe, né? Mas enfim, aí eu ia e tal, e foi uma experiência também minha, assim, ímpar, tá? Abriu muito a minha mente. Nossa, não tem dúvida, é uma escola. Sim. É uma escola. O escritório de contabilidade, nossa. Você começou a aprender datilografia também? Datilografia, na época eu fiz o curso, acredito que ainda existe até hoje o núcleo Bezerra de Menezes, aqui na perto da Pai. Sim. Eu fiz lá, entendeu? Era máquina de escrever. Não tinha nada da coisa molinha, não. Não tinha nada. De fita. Preta e vermelha. Sim, dependendo de que você errasse, você perdia a folha inteira, começava de novo. Remington era o nome da máquina. Exatamente, eu me formei lá naquela oportunidade, consegui na época, né? Foi uma oportunidade boa também, que aí me aperfeiçoou no trabalho com o escritório do Ronaldo. Porque naquela época ainda não tinha os computadores, ou pelo menos nem todos tinham. Nossa. Então eu também aprendi, formei, e hoje, né, pela facilidade de ter aprendido na máquina, a gente no teclado sofre menos, né? A gente pega menos milho. Nossa, eu nunca sabia. Mas eu me formei também na época, né, que era também nessa Todo época... mundo tinha que ter um diploma de datilografia. Exatamente. Eu sou datilógrafo. Para entrar num banco, para entrar no escritório. Sim, rapaz do céu. Era a cereja do bolo, né, naquela época. Que coisa, como muda as coisas. Meu Deus. E aí o tempo foi passando, completou 19 anos, né? Aí você começou uma trajetória na saúde. Maior de idade, como foi essa trajetória da saúde, Altair? Então, Carlos, assim, enquanto a gente não fazia 18 anos, eu não sei se ainda hoje é assim, mas as empresas resistem em te contratar, até porque tem aquela questão do exército, né? Se você vai pro exército, se você passa, entendi, aí você fica um ano lá, se a pessoa for registrada, a empresa tem que bancar esse funcionário, mesmo ele estando no exército, aquelas coisas tudo. Então era difícil ser contratado. Certo. Então, eu fiz muitas outras coisas. Eu fui servente de pedreiro, servente de pintor, aprendi a pintar abertura. Trabalhei muito tempo colocando forro de gesso com um cunhado da minha irmã. Que é isso? Sim, já enfardei papelão em ferro velho. Fez o quê? Enfardei papelão. Fazer fardo? Isso. Na época, o dono do ferro velho me fez uma proposta. Então, como tinha algumas coisas durante a semana, eu ia só fim de semana. Então, o ferro velho era fechado e eu ficava lá dentro fazendo fardo. E eu ganhava por fardo na época. Então, quanto mais eu fizesse, mais ele me pagava. Mas você ganhou dinheiro de todo lado, rapaz. Eu sou assim, cara. Eu não consigo ficar lá, sabe por quê? Assim, do céu só cai chuva. Só. Você entende? Então, a gente não adianta ficar só sonhando. Tem que sonhar e correr atrás. Né? E eu sempre lutei com a vida, sempre tentei, né, defender aí os meus ideais, enfim, ajudar a minha família. E o papai e a mamãe satisfeitos pela sua força de vontade. Sim, graças a Deus. Abençoando. Sim, sempre me motivaram. Né? E a regra é o seguinte, mesmo fazendo tudo essas questões de trabalho, a ordem do meu pai foi uma só. Estudar. Nunca sair da escola. Tá certo. Nunca me deixou sair da escola. Sábio. Tá certo. Você ficou 20 anos, então, na área de saúde? 20 anos na área da saúde aqui. Aí eu trabalhei dentro da Santa Casa, na enfermaria, na UTI. Pronto-socorro, PPA. Fui pro PPA. Aí depois fui pro centro de saúde numa oportunidade. E depois do centro de saúde, eu subi pro departamento de saúde, porque eu fiz um curso de técnico em informática. Aí você aperfeiçoou. Aí naquela oportunidade eu subi para o departamento, onde eu tive a oportunidade, por exemplo,
de implantar, né? Porque foi criada por norma do SUS, mas eu implantei aqui em Mococa a Central de Regulação da Saúde. Eu implantei, fui o primeiro coordenador da Central de Regulação da Saúde. Maravilha! Organizamos naquela oportunidade muita coisa em relação às consultas, exames, dentro do município e fora do município, na região. Puxa! Né? Tem uma coisa que chama Saúde PPI, que é Programação Pactuada Integrada. O que é isso na prática? Você precisa de um exame de tomografia, por exemplo. Mococa não tem prestador. Ou você não faz pactuação com ele por algum motivo, inclusive, por exemplo, de valores de preço. Sim. Só que lá em São José tem. Essa pactuação, o SUS me permite, dentro da lei, que eu pactuo com o prestador lá em São José. Então, quando você precisar de uma tomografia, você vai fazer porque em São José já está sendo paga, né, por essa pactuação. Então, ele está junto? Sim, ele é o prestador de serviço, né, dentro dessa PPI. Então, isso acontece em várias áreas da saúde. Que maravilha! O serviço de atenção domiciliar, que é esse serviço que nós temos hoje aí, que o médico e as enfermeiras vão na casa de muitos pacientes, tratar ou fazer um curativo, coisa do tipo. Também participei dessa equipe, tá, que implantou esse serviço em Mococa. Participei dessa equipe que estudamos e implantamos. Isso tudo tem no Diário Oficial, isso tudo tá documentado. Tá tudo regularizado. Você vai achar que a gente tá contando historinha. Né? Se pesquisar aí, Alter Central. Tá, tudo documentado. Tudo documentado. E aí, da saúde, inclusive eu tive uma experiência, fui para Araras, fui convidado na época. Uma cidade grande, você foi? Fui na Clínica Saião, a maior clínica psiquiátrica da América Latina. É isso que eu ia lhe perguntar. Essa clínica psiquiátrica, a Clínica Saião, era super conhecida no país inteiro e fora dele, e a especialidade era a psiquiatria. Sim. E o que você viu lá, assim? Eu vi alguns artistas globais. Lá tinha uma área de alguns artistas globais. Não só né? Artistas. É maneira de dizer, artistas. Artistas. Lá tinha uma área específica das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Enfim, lá tinha uma pediatria. Que problema que esses artistas e que esses militares tinham para parar na Clínica Saião? A maioria acabava surtando por não aguentar, né, toda a pressão aí. Você tá brincando? Sim, acabava tendo surtos. Não era em virtude de droga? Não. Era em virtude de pressão? Sim, psicológica. Não aguentava, a cabeça não... Alguma coisa fez eles pirar. Que isso, rapaz? E aí tinha uma pediatria lá, pra você ter noção, hoje eu não sei se ainda tem esse número de pessoas, a pediatria lá tinha 200 e poucas crianças que não poderia viver em sociedade, que tinha que ficar no hospital. Porque depois da reforma psiquiátrica, Carlos, né, os hospitais foram, né, se desfazendo. A ideia da reforma psiquiátrica era, né, tratar o paciente em casa, a família colher, aquela coisa toda. Correto. Então só ficavam nos hospitais e só permaneceram poucos hospitais psiquiátricos no Brasil. Porque, né, existia aqueles pacientes que infelizmente não conseguiam voltar para a sociedade. Viver em sociedade. Essas crianças que você estava me dizendo, Altair, por que eles não tinham condições de ter sido adotado por uma família, voltar por pai e para mãe, para os seus parentes, por quê? Por conta da sua esquizofrenia mental. Que idade que tinha essas crianças? Não, eram crianças aí desde 2 aninhos até 3. Sim. Pensei que era adolescente. Não, tinha uma criancinha lá, que eu me lembro, por exemplo, né, que já faz tempo, minha filha inclusive nasceu em Araras. Sei. Foi em 2001, por aí. Lá tinha uma criancinha, por exemplo, que a gente não podia descuidar as mãozinhas dele, tinha uns 2 aninhos mais ou menos. Né, existia toda uma luvinha, uma coisa bem feitinha. Porque se descuidasse, ele arrancasse a luva, ele começava a comer a mão, morder a mão. Que problema que é esse? Então, é uma esquizofrenia muito mental, forte. Mental. Nossa. Então, eram crianças, né, e adolescentes que, depois de toda essa análise, inclusive depois da reforma psiquiátrica, não conseguia ficar em sociedade. E tinha cura? Tinha algum tratamento? Sim, lá? não, lá é médico além 24 desse cuidado horas. 24 horas? Sim, lá é médico 24 horas. Esse hospital tem a própria farmácia que produz os remédios lá dentro. É um hospital grande, gigante, mas né? que trabalho, Altair, que tinha equipe médica. E quando eu fui lá, Carlos, é interessante, Deus sempre me lançou desafios na minha vida, eu entendo. Quando eu fui para lá, eu fui porque essa clínica resolveu inaugurar uma ala chamada ala de intercorrências. O que é isso? Aí, ó, o que seria essa ala? Seria exatamente assim, ó. Você tá surtadinho aqui agora, quebrando tudo, juntou polícia, bombeiro, viatura, te amarrou, e você tá muito doido. Aonde você vai? Pra minha ala de intercorrência. Eu que sou o responsável por receber você e fazer o que tem que fazer para que você fique calmo, enfim, aquelas coisas todas lá. Tá? Então eu e um colega meu, né, estreamos essa ala de intercorrência na época do hospital. E você via muita coisa. Sim, nossa, ali você via. Inacreditável. Você via de tudo, você via, infelizmente, você via assim, pacientes realmente surtados. Que se com você, risco de morte. Sim, que se você não cuidar, não proteger, não aplicar aquilo que a gente aprende, né, como enfermeiro,
na área, você perde o paciente. E pacientes tentam suicídio direto dentro desses hospitais. Que coisa, cara. Tem que estar uma cautela de 24 Sim, horas, uma equipe preparadíssima. Equipe preparada, inclusive preparada para fazer a contenção. Porque nesses casos, muitas das vezes, claro, não sozinho com a equipe, você precisa fazer a contenção física. Porque ou esse paciente machuca, ou machuca você e quem está à sua volta. Então tem toda uma habilidade, toda uma técnica de conversa, de contenção. Porque se você não souber fazer essa contenção física, não é a contenção, vira uma briga. Entendi. Você entende a diferença? Então, você profissional sai do controle. Sai do controle. Você profissional está contendo o paciente, não revidando a violência que ele está, até inconsciente, porque ele é um paciente psiquiátrico. Marcelo, né? É complicado, hein? Já vivi algumas coisinhas aí, Carlos. Graças a Deus. Você viveu aí um período que eu tenho certeza que o nosso web espectador, agora que eu estou aprendendo. O web espectador, eu também, mas eu não consigo falar não. Web espectador, também creio que não sabia, por isso que eu pedi para você detalhar mais esse assunto. Olha só a delicadeza e problemas que temos até hoje, né? Sim. E com esse mundo conturbado, eu creio que até infelizmente aumenta de caso. Infelizmente. Desse problema. Inclusive, como chama esse problema, Otávio? Assim, a ciência chama de esquizofrenia, que é doença na mente. Só que aí o profissional psiquiatra, aí sim, ele tem condições profissional de definir, né, o provável diagnóstico. Porque aí você pode ter vários problemas mentais, entendeu? Eu acredito. Então, no geral, é esquizofrenia, doença da mente. Aí o profissional vai saber se é depressão, se é transtorno bipolar, se é realmente uma esquizofrenia grave, que a gente chama, que a pessoa que tem alucinações, que vê coisa. Isso não tem idade, né? Pode, como você falou, criança de 2 anos, de 3 anos. Naquela oportunidade que eu trabalhei em 2001, eu conheci mais de 200 crianças nessa pediatria desse grande hospital em Araras. Parabéns pelo trabalho, você viu coisas que realmente faz parte da sua vida e que você pode saber, olha, como eu sou feliz e como eu posso trabalhar e colaborar com uma comunidade em virtude de tudo que eu vivi, tudo que eu passei. Interessante, Carlos, que quando eu decidi fazer o curso de auxiliar de enfermagem, o que eu tinha em mente, eu havia falado com Deus, eu preciso de algo que eu quero ajudar o próximo, né? Assim, ser mais útil, até porque eu acredito que ninguém veio aqui por acaso ou à toa. A minha existência é por causa do outro. Né? Eu não posso ignorar essa verdade. O teu objetivo é o semelhante. Sim. E aí, naquela oportunidade, né, perto dos 19, 20 anos, eu pensei, bom, enfermagem é uma boa área, vou estar perto de pessoas, né, em momentos sofridos da sua vida, enfermo, enfim. E aí, gostei, que eu fiquei 20 anos aí fazendo esse trabalho, graças a Deus. Não me arrependo, sou feliz. Isso aí é um currículo. Eu fiz, faria tudo de novo e não tenho dificuldades. Que você teve uma luz divina aí para poder cumprir esse papel aí, passar por tudo isso. Sim, a gente passa por muita coisa, viu, Carlos? Eu não tenho muita coisa. Eu acredito que sim, estou vendo agora. Meu querido Marcelo Moço, algum recado aí? Tem alguém acompanhando a gente? Eu gostaria que você... A live tá bombando. Como que é? A live tá bombando. Você que tinha explodido. Você tá bombando, tá bom? Só lá no YouTube, mais de 395 pessoas ao vivo. Que maravilha! Quase 400, né, Marcelo? Graças a Deus. Tá raspando, já passa. E tem uns recadinhos aqui do Facebook. Pode mandar. Eita, nós. Olha, a patroa tá assistindo, mandou um boa noite para você e pro Altair. Boa noite, Renata. Renata Moço, nossa pré-candidata a prefeita. Ela podia estar aqui na mesa. Então, é verdade. Por que logo virá. Ela gosta de compartilhar. Muito obrigado, Renata. Uma ótima noite. Estamos aí com muito carinho. Espero que esteja contento o nosso trabalho, a colaboração. O Sidão tá com a gente também. Ô, Sidão. Boa noite. Você arrumou uma lapela, Marcelo? Você viu? Que bom. Então não precisa ficar repetindo. Aqui é chique. Prossiga. O Claudinei, o padre, tá com a gente aqui também. A gente Claudinei. O Claudinei, o padre, ele não é padre. É um apelido que ele ganhou carinhosamente quando a gente jogava bola aqui na Santa Cecília. Ele era um santo, então. Então, é mais ou menos por aí. Então prossiga. O Ricardo Alves está com a gente também, mandando boa noite. Boa noite, Ricardo. O Hamilton Silva mandou um boa noite. Que bom. Carla Souza mandou coraçõezinhos verde e amarelo para nós. Opa! O Hamilton disse o seguinte, olha, Altair é gente do povo. Que viveu as dificuldades do povo da Vila Santa Rosa. Tá aí. O mais importante, defende preceitos morais e de direita, conservador e
mente para ninguém, para tapear o povo. Definiu você. Tá aí. Temos uma tal de Franciele Bertolucci, conhece? Uai. É minha filha. Boa noite. Está mandando palmas aqui. Boa noite. Muito obrigado. O Ricardo Alves diz que fez datilografia também, só que parou na hora de fazer as cartas. Mas era mais difícil. Você tinha que fazer em tantos minutos, tantos parágrafos. O Sementinha teria algo para dizer para ele. Você é preguiçoso, hein, meu? Sementinha, você não errou não, bem. Pode falar mais, viu? A Cara Souza disse, o Altair tem um currículo imenso. Parabéns pela sua dedicação e por todo o seu esforço. Obrigado. Ela está dizendo que está muito bom o programa hoje. Muito obrigado. Obrigado. E lidar com pessoas assim tem que estar preparado. Não é fácil, não. Assim que ela disse quando você comentou a respeito dos pacientes. Dos pacientes da esquizofrenia. Exatamente. Que coisa louca. Muito obrigado a todos. Você tem um espaço aqui para dar a sua opinião, fazer a sua pergunta e fazer a sua participação, interagir com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. E nós estamos aí falando com Altair Vicente, pré-candidato a vice-prefeito de Mococa, com a pré-candidata Renata Mosso. Que maravilha! Estamos aí num caminho direito, num caminho bonito, num caminho claro, transparente e que você vai conhecendo a cada dia mais e saber que aqui, esse é o caminho. Meu querido Altair Vicente, muito bem. Em 2012, decidiu participar do processo de escolha para Conselho Tutelar. Eu quero que você me explique como é o Conselho Tutelar. Claro, sim. É outra paixão minha. Então, você é muito popular em virtude desse trabalho. Sim. O pessoal me conhece ou por Altair enfermeiro, porque 20 anos trabalhando com o povo, ou Altair conselheiro. Sim. E é interessante que assim, o que me motivou a ser conselheiro? Eu tenho tempo, para poder falar isso, mentira? Tem. Tranquilo. O que o conselheiro faz? Então, eu vou te falar, Carlos, mas antes de explicar assim, o que me motivou a ser conselheiro? Veja bem, minha filha hoje tem 23 anos, fez agora em 10 de maio. Maravilha. Mas por volta dos seus 5 para 6 aninhos, a gente também vivenciou aí a separação da mãe dela. Só que aí naquela oportunidade eu procurei o Conselho Tutelar para mim poder me orientar em algumas coisas, tá? Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, de estudar. Então, naquela oportunidade eu já tinha lido um pouquinho sobre o ECA e tal, não era aprofundado, mas eu tinha um pouco de noção. E eu procurei esse serviço na oportunidade. Carlos do céu, aquilo lá era mais um balcão de informação. Você chegava, a conselheira, o conselheiro, enfim, que estava lá, no caso meu foi uma conselheira que me atendeu, muito mal por sinal, tudo diferente daquilo que eu havia lido no ECA. Mas enfim, fui lá, passei a situação, passou uma semana eu voltei lá para conversar e saber o que de fato este órgão tinha feito, até porque eu conhecia, por exemplo, o artigo 136 do Estatuto, que define as ações e atribuições do Conselho Tutelar. Correto. Na época eu conversei com ela tudo, e aí voltei para perguntar, ela falou assim, não, mas eu não tenho o que te falar. O que você quer saber? Eu falei, eu quero saber o que o Conselho fez diante daquilo que eu trouxe de informação. Isso. Uai, como assim? E eu falei, moça, eu só preciso saber sobre os direitos da minha filha e os meus direitos como pai. Aí ela, alterada já, numa sala de recepção, não foi nem na sala de atendimento. Mas o que o senhor pensa? O senhor fez direito para fazer desse jeito? Eu falei, não, eu não fiz direito. Eu nem preciso fazer direito para exercer o meu direito. Exatamente. Se a senhora tivesse cumprido pelo menos o artigo 136, inciso 4º do ECA, que é comunicar ao Ministério Público sobre violação de direitos de criança e adolescente, quando você, conselho, não consegue resolver, já estava bom. Só para resumir, eu estava tão errado, que eu fui fora desse conselho naquela oportunidade, fui na promotoria, protocolei os meus pedidos, como eu fiz no conselho naquela oportunidade. Só para resumir, terminou com o juiz dando a guarda da minha filha para mim. Olha isso. Naquela oportunidade, tá? Não vou aqui discorrer as situações. Sim. Beleza. Aí eu fui para cá e falei, não pode ser, gente. Quantas pessoas são tratadas desse jeito nesse lugar? Maltratadas desse jeito. Quantas pessoas ficam sem resposta de um órgão tão importante, segundo a lei? Segundo a lei 8.069. Inclusive, esse órgão e esse órgão não, porque o Mococa construiu em 94. Mas a lei, o ECA, faz 34 anos agora, dia 13, no sábado. 13 de julho de 1990 ele foi promulgado. 34 anos. E aí, cara, fui pra casa. Falei, não, isso não tá certo.
Aí eu comecei a estudar mais o comecei a ler mais o estatuto, comecei a ler Código Civil, área da família. Eu acho que esse negócio de direito estava no meu sangue mesmo. Tô vendo. E aí eu comecei a estudar tal. Aí fui me interessar, falei, mas como que é para ser um conselheiro? Como faz isso? Eu quero saber. Fui me informar. Aí, né, conheci como funciona o processo, como que era feito naquela oportunidade. Aí eu me preparei. Aí em 2009 eu concorri. Beleza. Como era a minha primeira vez, novo no sistema, até sem entender como que funciona todo o esqueminha, eu fiquei suplente na época. Sim. Aí em 2012 eu fui de novo. Tô vendo aqui. Aí em 2012 eu falei, não, eu vou tentar de novo, velho. Eu quero fazer diferente do que fizeram comigo. Eu quero atender as pessoas diferente de como eu fui atendido. Eu não quero que as pessoas passem o que eu passei. E nem as crianças, porque o maior, quem sofre mais é as crianças, né? Por serviço ineficaz e ineficiente do Estado, quem sofre é a criança. Entendi. Aí em 2012 eu fui de novo, né? Aí já entendido um pouco mais do sistema, como era o processo de escolha, como que funcionava, como que terminava, que no final termina com a escolha pela população. Sim. E aí em 2012 eu entrei como o candidato mais votado naquela oportunidade, entrei em primeiro lugar. Primeiro lugar. Tá e de lá pra cá não parei mais, viu? Inclusive esse ano agora eu tive 187 votos da população, voto único. Porque quando eu, na outra de 2016 para 2020, o cidadão poderia votar em até 5 candidatos. Ou seja, então o Marcelo vinha, votava em mim, em você, e tinha mais 3 para escolher. No final das contas, esses 5 mais votados entravam. Essa desse ano agora que terminou, você só poderia votar num. Então eu tive 187 pessoas que realmente saíram da sua casa e foram votar em mim, no meu nome. Olha que maravilha. Isso é uma bênção. Sim, tá? É bênção. Por estar no lugar certo. Entre elas. Você também votou. Obrigado. E aí foi assim, e pra gente é uma... isso aí que você está dizendo, é uma bênção. E outra coisa, porque assim, ó, o Conselho Tutelar ainda, apesar de perto dos seus 34 anos, Carlos, ainda é mal entendido e mal interpretado. Por parte da sociedade e por parte do governo. Mas as pessoas que procuram não são elucidadas no seu problema, não tem uma solução, não tem um caminho a seguir. Lá, que vão com os menores lá. Sim, aí o que acontece? O Conselho Tutelar, segundo o próprio artigo 131 da lei diz, ele é um órgão, olha que interessante, é um órgão permanente, sim, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos de criança e adolescente. De zelar. Então eu não posso executar, mas eu posso fazer acontecer. Se você, como agente do governo, da sociedade ou do poder público, estiver violando o direito de uma criança ou adolescente, e os direitos são aqueles elencados no artigo 4º dessa mesma lei ou no 226 da Constituição, eu preciso agir para que você pare de violar o direito. Essa é a função. A criança tirada do ou eu preciso tomar medidas protetivas que protejam essa criança. Pergunta. Pode ser. Você disse que é não jurisdicional? Isso. Mas ele não é da justiça, ele não tem poder jurídico. Ele é administrativo, inclusive vinculado à prefeitura municipal. Entendi o termo agora. Entendeu? Não jurisdicional porque eu, conselheiro, não tenho o poder de decidir sobre a guarda do seu filho. Entendi. Entendeu? Sobre o valor de pensão. Vou dar os exemplos que mais aparecem lá. E eu tenho o maior prazer de orientar, aconselhar e encaminhar para os órgãos competentes, tá? Quem já foi atendido por mim, quem me conhece sabe, né? Que eu não estou fazendo aqui demagogia. Então, não jurisdicional é isso. Só que ele tem um poder de decisão. Inclusive, no artigo 137, essas decisões só podem ser revistas pelo juiz, a pedido de quem tem legítimo interesse. Ou seja, no meu atendimento como conselheiro, eu fiz um atendimento para você, apliquei uma medida para você e seu filho, que você discorde por algum motivo, não importa. Você pode recorrer na justiça para que o juiz reveja essa minha decisão. Se eu estiver errado como conselheiro, o juiz vai desfazer e fazer uma dele. Correto. Se eu estiver correto, ele vai dizer que você tem que cumprir. Otair, há anos atrás, eu estava falando aqui, eu me lembrei, eu fui fazer uma matéria, lá na Coab 2, tem uma igreja, uma casa que acolhe crianças. Sim. Eu esqueci o nome. Aqui em Mocó é conhecido como Casa-Abrigo. Casa-Abrigo, tá? Exatamente. Mas formalmente pela lei é serviço de acolhimento institucional. Tem a ver com o Conselho Tutelar? Sim, são essas casas, esse tipo de serviços, na verdade essa casa existe porque ela está registrada dentro de um serviço de alta complexidade que a lei prevê. E ela existe por quê? Criancinhas de berço. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, gente. Dá um exemplo. De repente, uma gestante viciada, drogada, que ainda não tem o seu autocontrole, que não consegue
ter uma estrutura, enfim, adequada. De ser mãe. De ser mãe, de cuidar da criança, porque dependendo do caso, ela não cuida nem dela mesmo, tá? Assim, não porque ela não quer, tá, gente? Eu tô dizendo porque... Não tem condição. Tá? E aí, de repente, tá lá. E as duras penas levam a gestação até o final e acaba tendo a criança. Correto. Durante esse processo da gestação, se o conselho, com uma rede protetiva, que nós chamamos, que são serviços, saúde, social, enfim, toda a rede de proteção, durante esses 9 meses dessa gestação, ou durante o tempo que se descobriu essa gestação, a gente não conseguiu fazer com que ela tivesse condições de exercer a maternidade quando essa criança nascer, a gente precisa tomar medidas protetivas. E a lei prevê isso para o conselho, em casos excepcionais. Porque afastar crianças do lar materno é atribuição da justiça, tá? Não de conselheiro tutelar. Mas há exceções, como em toda lei, toda regra. Então a lei dá esse espaço. Por quê? Porque eu também não posso esperar o Poder Judiciário decidir algo se eu estou vendo que essa criança está correndo risco agora, neste momento. Então o que acontece? Nesse caso que eu estou dando o exemplo, e eu já estou dando exemplo porque já aconteceu isso, e na atribuição já aconteceu isso. Então você já vai trabalhando, você percebe que todos os esforços da rede, da proteção, do acolhimento e tal, não deu resultado. Essa criança está para nascer. Se eu já faço um acompanhamento como conselheiro, eu já posso, inclusive, notificar o Ministério Público e o Poder Judiciário, e ele já, depois de todo o processo analisado, campo de defesa do contraditório, ele pode decidir, não, realmente, essa criança, quando nascer, não vai poder ficar com essa mãe, neste momento. E aí? Aí a gente tem que fazer o acolhimento. Assim que ela nasce. Detalhe, se nesse processo de atendimento que o conselho faz com a rede, eu não tiver ninguém da família para acolher esse bebê. Tá? É feito uma triagem. Sim, a lei prevê isso. A lei prevê... Ela vê todo o recurso para a criança ficar... O acolhimento institucional é o último recurso que nós temos. Tá? Então a família, às vezes, também, dependendo da situação, não quer se envolver naquele momento, tal, a gente acaba acolhendo. Depois se instaura o processo, o juiz, o Poder Judiciário conduz o processo, e aí pode ser que surja parentes durante esse percurso, tá? Pode ser que parentes surjam durante o nosso procedimento de conselho, e aí a gente já notifica o juiz que tem familiar, e aí o juiz então depois decide, né? Aguarda temporário ou não para essa família, enfim. É todo um processo muito bem feito, muito bem estruturado, desde que quem está na condução desse procedimento faça bem feito, né? Porque, e eu vi, né? E eu vi lá, inclusive, crianças crescidas, Altair. Sim, ali nós já tivemos. Inclusive uma das cuidadoras falou, Bertolucci, essa menina aqui, o pai estava judiando, até queimou o bracinho dela. Torturas, né? Torturas. É. Rapaz, eu fiquei 3 crianças no Estrio de Garaí numa oportunidade, risco de tortura. Inclusive, quando nós chegamos como conselho, uma dessas situações estava acontecendo em flagrante. Uma criancinha de 3, 4 aninhos, não me lembro. Era, na verdade, alguns irmãos. Vocês chegaram lá? Ela estava, naquele exato momento, tomando banho frio porque ele fez xixi na cama. Aí olhamos pro irmãozinho todo marcado. O que era aquilo? Marca de cigarro do papai e da mamãe. Enfim, né? Por que as pessoas não ficam sabendo disso, pessoal? Porque assim, o nosso trabalho é bem sigiloso. Nós estamos lidando, enquanto conselheiro, com vidas de crianças e adolescentes. E famílias em vulnerabilidade que não podem ficar sendo expostas. Isso não pode Como a gente mora em cidade tão pequena, dependendo do caso que você expõe, você vai identificar a pessoa. Então é melhor não expor nada. E identificar então, uma pessoa, ela corre risco de ser pega de muitas outras coisas, né? E o próprio agente também se corrige de perder o seu mandato, porque isso é contra a lei. Né? Nenhuma criança ou adolescente pode ser divulgado os seus dados. Entendi. Ou dados que levem à identificação deles. Tá? Meu Deus. Então, assim, mas a gente, né, você imagina, eu tô lá desde 2012, você imagina quantas coisas no dia a dia a gente já fez. Então, uma denúncia ajuda a salvar uma criança. Tem que ter. Porque só, o que a lei prevê no artigo 13? Suspeita ou confirmação de maus tratos. Aí ela vai elencando lá, né? Que o artigo mudou. Alguém vai lá, é mandado lá do conselho para ver? Sim, é assim, ó. Você pode fazer no telefone do conselho. Sim. Você pode fazer no Disque 100, que é o mais comum, que é lá em Brasília, tá? Você pode fazer. Então você liga lá agora no Disque 100 com um nome, ou pelo menos formas de identificar essa criança vítima e esse agressor, se possível. Tá? Mas o que importa pra gente é muito mais a vítima. E você fica incógnito, você fica... Sim, aí o Disque 100 lá em Brasília recebeu outra informação. Ela despacha para São Paulo, que é o estado, e o São Paulo despacha para as cidades. Dependendo do teor da sua denúncia, eles já despacham para o promotor, para o delegado de polícia, quando tem denúncia de se investigar, e para o conselho agir como medida de proteção. Não, é 15 dias para terminar. Eles querem resposta em 15 dias no máximo. Tá? Porque os órgãos, já é enviado uma pessoa lá. Esses órgãos têm que dar resposta para o Disque 100, né? Que é o Ministério
direitos humanos e tal. Sim. Então, por exemplo, em 15 dias, no máximo, eu tenho que estar com a resposta pronta para saber assim, o que foi feito, se constatou, se é verdade, se não é, se for verdade, o que foi feito, que serviço requisitado, que autoridades que envolveram na situação, se não, entendeu? Teve que encaminhar para civil, ou já tinha sido encaminhada, aí a civil faz um trabalho aí em parceria para poder, né, agilizar a situação, dependendo a denúncia tiver indício de crime, porque crime é com a polícia, segurança pública, não é com o conselho tutelar, né? Enfim, é feito todo um trabalho e aí, né, você garante, visando sempre zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. O principal papel, proteger essa criança em todos os sentidos da sua vida. Maravilha, olha só. Aliás, eu me aprofundei um pouco nisso, porque eu queria saber mais e queria que o nosso web público também ficasse aí por dentro como esse trabalho do Conselho Tutelar. Inclusive, se você me permite, a Casa Abrigo, como a gente conhecido aqui em Mococa, né, é um dos serviços. Né? Tem outros serviços, outros projetos bem espalhados pela cidade que atendem crianças e adolescentes, inclusive vulnerabilidade. Posso lembrar aqui do Lar, Lar Maria Imaculada, Grupo TUM, que maravilha. Centro de Voluntariado, né, que tem o projeto Ana Lúcia lá no fundão entre a Vila e o Santo Reis, conhecido como Santo Reis. Sim. Então tem alguns projetos. Parabéns a quem cuida desses órgãos aí. Sim, é uma rede que a gente trabalha. Qual outro que você citou? Tem o Lar, Grupo Lar Maria Imaculada, Centro Voluntariado. Centro Voluntariado, nossa. Projeto Ana Lúcia, né? Salvando crianças. Altair, enfim, tem muitos. E esses locais onde estão as crianças, ele tem que ser muito bem guardado, né? Muito bem protegido. Inclusive, né, é interessante, pessoal, que tudo isso tem lei, tá? Que regula e que rege. Então, por exemplo, o Conselho Tutelar, segundo o artigo 92 ou 95, tem essa autonomia, junto com o Poder Judiciário e o Ministério Público, de fiscalizar todo e qualquer projeto e instituição que trabalhe com crianças e adolescentes. Sim. O Conselho Municipal de Assistência Social tem o dever de fiscalizar. Todos os conselhos municipais podem e devem. Qualquer cidadão pode e deve. Todo mundo pode ajudar a fiscalizar esses serviços que são prestados para a sociedade, né? Porque, na verdade, são serviços incluídos com política pública. Não é mais um assistencialismo, aonde a gente está dando de bonzinho. Não, é política pública. Tem que se cumprir a lei e fazer bem feito. Recado então, qualquer cidadão pode. Como, Marcelo? Recados e uma pergunta. Vamos dar os recados. Depois eu só queria saber outra coisa. Vamos lá. Tá, não esquece não. Juliana de Souza Zeferino. Juliana, boa noite. Programa excelente. Altair é uma pessoa honesta que tem nosso respeito. Segue firme. Obrigado. Mostrando que é pra frente que se anda. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado, Juliana. Nossa querida Carla Souza manda um recado aqui também. Um comentário, na verdade. Já fui visitar Casa Abrigo tempos atrás. Sim. Tinha muitas criancinhas, algumas me olhavam com um olhar triste. Isso. Dava vontade de pegar e abraçar todas ao mesmo tempo. Exatamente assim. Não tenho coragem de voltar lá novamente. Exatamente, é de comover. Eu já fui lá também e eu fui como marketing, departamento de marketing da antiga Mocoplast. Sim. Eu e o gerente de recursos humanos, João Feliciano, a gente foi visitar, que faríamos algumas ações sociais. Ao sair e entrar no carro, me deu uma crise de choro. Entendi. Absurda. E quando você pega criança vítima de abuso e estupro? Meu Deus do céu. Você pensa que não tem Mococa? Agora a pergunta. Altair, na sua visão, e em toda, essa pergunta é minha mesmo, e em toda a sua experiência, o que falta ou pode ser melhorado no nosso município para o bem-estar dessas crianças? Proteção delas. Bem-estar e proteção dessas crianças em específico, separadas pela justiça dos pais. Tá, é assim, ó, eu acho que eu vou botar um pouquinho antes, Marcelo, para que talvez eu consiga me expressar melhor. Se o município, tá, e aqui eu estou dizendo de forma geral, tá, pessoal? Isso é um entendimento. Se o município tem políticas públicas que funcionem bem, saúde, educação, lazer, educação, escola, apoio ao familiar e tudo mais, eu vou ter menos acolhimento. Porque acolhimento, como eu disse, é a última, como diz no direito mesmo, instância. Última instância. Mas tem um outro último recurso? Na verdade, eu esqueci agora a palavra, mas seria isso. Por quê? Porque é uma medida protetiva, certo? Sim. Segundo a lei. Mas é traumático para a criança. Eu acredito. Você entende? Acredito. Hoje você dorme com o pai, mesmo que ele seja um agressor, mesmo que essa criança é vítima de violência física, por exemplo, dentro de um lar,
mas é o lar dela. E só que aí ela precisa entender que essa ação é para protegê-la. Só que dependendo da idade da criança, gente, a compreensão é limitada. Enfim, por que eu digo isso, Marcelo, respondendo a tua pergunta? Porque só vai para lá quando não tem mais jeito, vamos dizer assim, naquele momento, é claro, para proteger a criança, tá? Porque os trabalhos continuam. Inclusive, depois de acolhido, muito mais ainda, porque eu preciso retornar essa criança para o seu seio familiar, para o convívio familiar. Até porque se o sistema, o serviço não dão conta disso, segundo a lei, ela precisa informar o juiz, porque o juiz precisa tomar uma decisão sobre adoção, sobre guarda, sobre alguma coisa dessa criança, que tem que ter um destino, tem que ter uma vida. Claro, tá? claro. Então, por isso que os trabalhos são muito sérios, esses profissionais envolvidos têm que ser muito profissional, tem que ser técnico, tem que ser ético, tem que ser moral, né? Eu tenho que ser imparcial, inclusive. Que tá? coisa! Então, assim, Marcelo, pela experiência que eu tenho, é isso que eu entendo. Teve já épocas de, sei lá, na Casa Abrigo ter 2, 3, 4 crianças. Teve época de ter 20. Né? O bicho tá pegando, vamos dizer assim, lá dentro. Imagina os profissionais da equipe, né, tendo trabalhado com isso. Eu fui lá numa dessas épocas. Né? Bastante criança também. Então, assim, em várias idades. Sim, porque agora aqui tínhamos 2. Mas conforme mudou a lei e tal, se entendeu no município que era possível ter uma, só que de 0 a 18. Porque antes era 2. Uma dos 0 aos 12, que era lá na quadra, dos 12 aos 18, adolescente aqui, né, em outro local. E com força de lei alterou isso, então agora aquela casa quadra recebe de 0 a 18, se necessário for. É mais difícil acolher adolescente? Tá? Nossa, adolescente deve ser complicado. Mas depois de acolhido você precisa fazer um trabalho com ele. Exato, é um trabalho psicológico muito profundo. São tem que ser pai, mãe. São eles os motivos que essa criança pode estar lá. E tem acolhimento que, dependendo do contexto e o motivo, não demora tanto. Dependendo do acolhimento, você tem um pouco mais de trabalho com a rede para poder restaurar, né, vamos dizer assim, essa normalidade. Ou seja, fazer com que essa criança, esse adolescente, volte a conviver no seio da família. Então você tem que trabalhar esse pai que é violento, essa mãe que é agressiva, esse pai que é alcoólatra, essa mãe que é drogada. Gente, e assim, ó, eu não estou dizendo aqui em termos pejorativos, não, pelo amor de Deus. Não, eu estou sei, dizendo que é a realidade. É uma doença. E que bom que existe. O pai e a mãe doente com a droga, entendeu? com o álcool, é isso que você que bom que existe uma rede protetiva, uma rede de proteção que te oferece esses serviços, né, que te acolhe nesse sentido. Agora, qual que é o outro lado? Quando esse responsável, pai, mãe ou responsável, não adere a nenhuma dessas medidas e não quer nada com nada, aí não dá para deixar a criança sofrendo, né? Aí... Ô, Altair, eu precisava perguntar, eu tenho um tempinho, né, Marcelo? Eu quero saber, tem mais uma pergunta depois ainda pro Altair. Então, essa criança que está lá, de repente, dá um instante de sobriedade no pai e na mãe. Se ele for agressivo, falar, eu quero arrancar meu filho e minha filha daqui, tem gente protegendo lá que não arranca essa criança? A proteção, é isso que eu quero saber. A ordem judicial, muitos casos de afastamento. Então, tá afastado, se aproximar da casa de acolhimento, por exemplo, se for esse caso que a criança estiver acolhida, os profissionais vão chamar a polícia. Porque é comum isso. Vai chamar a polícia e vai ser detido, porque é uma ordem para ele não se aproximar, por exemplo. Então eles têm um número na mão lá, claro, para qualquer coisa, já aciona imediatamente. Porque o que acontece, Carlos, nesse trabalho nosso de conselho tutelar, a gente tem que lembrar que a gente está dentro de uma rede protetiva. Então a ideia, se chegar a acolher, é mostrar para esse pai, para essa mãe, né, ou esse agressor, enfim, esse parente que cuida dessa criança, que há outros meios de educar, de corrigir, enfim, né, que não seja espancado, que não seja estruturado e tal. Então, por exemplo, essa criança foi acolhida porque o pai, em algum momento de descontrole por causa do uso de droga, vou dar esse exemplo, acabou agredindo ou vem agredindo sempre, depende do caso. Correto. Qual que é a ideia? Então, acolheu a criança, acolheu, e agora? E agora eu tenho essa família para trabalhar. Eu tenho um centro de atenção psicossocial, álcool e drogas para encaminhar esse pai, para os profissionais desse centro atender, enfim, então vai cuidar da criança e dos pais. Sim, senão não resolve. Senão a criança ficar acolhida, o pai continua violento, ou a mãe, ou depende do caso. Então é preciso isso. A criança está sendo acolhida, o acolhimento é uma medida protetiva. Então a criança vai estar acolhida, agora nós vamos ter uma equipe muito profissional, multiprofissional da casa de acolhimento, trabalhando com essa criança. Os membros da rede, CRAS, CRES, Saúde, Psicologia e tal, também dando apoio, CAPSI, que é a Centro de Atenção Psicossocial da Infância,
lá com a criança. E ao mesmo tempo também temos a família. Então esse CREAS também, que é de alta complexidade, vai trabalhar essa família agressiva, ou seja, qual motivo. Entendi. O cabo de álcool e droga trabalha o vício e tal, pá. Que entendeu? Trabalho. Trabalho social. Entendeu? Sim, não para. Não é só pegar a criança e jogar lá como se fosse um objeto ou um bicho, não. É uma política pública social. Que impressionante. E quanto melhor funcionarem as políticas públicas sociais para a área da infância e juventude, menos acolhimento o município tem. E a prefeitura com você e a Renata, vocês vão ter uma visão mais ampla sobre essas emergências. Eu acredito que eu posso contribuir muito, até porque eu vivi na prática muita coisa. Exatamente. Eu tenho experiência, eu sei como algumas coisas funcionam, tanto boas quanto ruins. Tem alguns vícios em tudo isso que eu estou te dizendo que precisam ser sanados, né, dentro de toda essa rede, né, de proteção, de rede de trabalho. Então, claro que essa área da infância vai ter uma visão especial, inclusive. Claro. Né? Eu já falei para a Renata e ela vai ter trabalho, porque eu vou ser um vice atuante. Tá? Eu sei como é que funciona, então eu sei como ir na prática, eu sei como chegar, como fiscalizar, eu sei que horários melhor para ir, eu sei como funciona, né, algumas coisas. Eu sei que existe aí, inclusive, pessoas responsáveis por fiscalizar a gestão desse dinheiro que é repassado para essas entidades que trabalham com criança, essa responsabilidade que eles têm de prestar conta com o município desse dinheiro que receberam para cuidar dessas crianças. Entendi. Porque essas entidades estão fazendo um serviço que deveria ser municipal. Então, o município, né, repassa o valor necessário ou, enfim, que precisa para fazer esse serviço. Isso vai ser transparência? Vai ser um transparente, porque a idoneidade de você, eu sou muito, a sua e da Renata não se discute. Eu sou muito, assim, de boa, quem me conhece sabe, mas pensa no cara chato quando o assunto é olhar, fiscalizar, ir para cima, para que as coisas aconteçam de forma certa. Porque a gente já tem um povo tão sofrido, precisa-se de humanização nos atendimentos públicos. Exatamente. Precisa, né? Acolhimento. No geral, né? Acolhimento. Quantas pessoas, cara, eu recebi no conselho que só de entrar na minha sala, conversar e você acolher, ouvir, esclarecer, a pessoa sai de lá aliviada. Ela até esqueceu por que ela foi lá. Exatamente. Ela falou, aqui foi o único lugar, o senhor foi a única pessoa que me deu atenção. Atenção, acolhimento, me deu carinho. Ouvir. As pessoas, o órgão precisa, né, o poder público precisa entender isso. Né? Nós precisamos encaixar os serviços públicos na demanda que existe e não a demanda no serviço. Né? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava na saúde, aí, como a gente já falou, eu lembro que uma das coisas que eu fiz foi pesquisa do usuário SUS, chama, se não me falha a memória. Correto. Passei a mão na minha maletinha e fui lá para Igaraí. Pesquisa do usuário SUS, Marcelo. De casa em casa e de formas aleatórias, como é que está aqui a serviço de saúde? O que você acha que melhor? Fui anotando. Uma das coisas que nós descobrimos, por exemplo, que as ambulâncias, que é uma só, depois das 5, 6 horas que o pessoal chegava da zona rural, ela batia e voltava 1000 vezes porque era paciente para vir. Qual foi a ideia na época? E apresentei para a diretora de saúde naquela oportunidade, que era a doutora Eliana. Acho que não tem problema falar o nome. Claro que não. É uma pessoa que eu gosto muito. Maravilha. Nossa, é uma pessoa humana, inclusive. Eu sei, humana, claro. Apresentei para ela, falei, doutora, o resultado está aqui assim. E aí, o que você acha que a gente deve fazer então, Alter? Talvez uma das saídas para não ficar tendo esse fluxo de ambulância era estender o horário de atendimento médio da unidade. Porque as pessoas chegavam depois das 5, depois das 6. Não precisa vir para Mococa, atende lá. Abraçou a casa, se organizou. Eu lembro que na época fizemos até a inauguração e o médico passou a atender até as 9 da noite. Olha, o médico é a unidade. Não sei como está hoje, tá, Carlos? Entendi. Sim, entendi. Você sabe que algumas coisas é de governo, mas outras é de... Na época deu foi certo. mudado. Foi. Tá, a questão dessa questão da ambulância também foi melhorado, porque você atender até as 9, a ambulância vinha menos para o município, por exemplo. Entendi. Tá? E assim, algumas coisas. A questão do Viva Leite, que é um programa que entrega, que lá também não funcionava dentro do correto. Viva Leite? Chama Viva Leite. É um programa do governo que algumas crianças têm direito. Hoje ele emendou com um CAD único, então, mesmo que é estadual, enfim, mas funciona vinculado, inclusive, à área da saúde e da educação. Correto. Existem algumas regras que a mãe precisa cumprir, tá? Para ter esse programa também. Algo que eu busquei também, e assim, na época, funcionava meia boca em Garaí, e a doutora fomos para cima, e enfim, bastante coisa aí que acho que não dá para falar tudo hoje. Cristão desde criança, atualmente é pastor. Sim. Palestrante, escritor da comunidade. Isso, inclusive... Getsemane. Jardim do Getsemane. Onde Jesus foi orar a última vez antes de ser crucificado.
Sou pastor, faz 6 anos que eu fui chamado a ser pastor, viu, Carlos? Eu não quis, isso aí não é, eu levanto um dia com vontade de ser pastor, não é isso não. Tem que ter chamado, né? Sou cristão desde criança e, enfim, fui chamado e estou à frente dessa comunidade aí há 6 anos. Sou escritor, escrevi o livro Conselho Tutelar e seus desafios, lançamento no sábado, dia 20, meu convidado, muito obrigado, Marcelo, e todos os web espectadores, dia 20, às 10 horas aqui na Casa da Cultura, está o lançamento desse livro. Já tem um outro livro que eu escrevi, Conselho Tutelar, o Bicho Papão, os Olhos de Nina, um livro mais assim, dessas criancinhas que tem medo de conselho, sabe? Então eu conto uma história dessa Nina aí, ela descobre que o conselho não é aquele bicho papão. Eu tenho mais de 40 e-books escritos da área da infância e juventude. Isso tudo tá aí no meu catálogo, no meu WhatsApp aí, enfim, nas redes sociais. Quanta coisa iremos descobrir ainda da vida do Altair Vicente. Eu tô aí para servir o meu povo, a minha cidade. Preparadíssimo e cheio de vontade. Sim, eu quero deixar aí, como que eu te disse, eu existo por causa do outro. Senão não tem graça viver aqui na Terra. Mas não tem mesmo. Mas não terem dúvida, porque você está no caminho certo e você foi colocado por Deus aí para fazer essa caminhada junto com a Renata Moço. Eu tenho certeza que muitos frutos virão e nós vamos descobrindo isso durante essas entrevistas que teremos aí. Meu querido Marcelo, como está o nosso tempo? Já escutou? Mas tão rápido, hein? Que isso? Faz 10 minutos que nós estamos conversando. Aqui nos estúdios do Café com Leite, 1 hora em 10 minutos passa. Exatamente. Que coisa louca. Previa muitos tempos aqui. Meu querido Altair Vicente, pré-candidato a vice-prefeito, juntamente com a pré-candidata a prefeita, Renata Moço. Foi um prazer tê-lo perto. Carlos. Muito obrigado de coração. E você já estava bem no meu conceito, subiu mais ainda. Obrigado. Pela humanidade, essa pessoa que tem um coração enorme, que compartilha com o próximo. Obrigado. Sucesso, saúde para você. Obrigado, você também. Marcelo Moço, tá moço, desde que nós chegamos, envelheceu 1 hora, tá o mesmo jeito que é tem moço. cabelo branco, mas... Marcelo, muito obrigado. Esse é meu charme, né? Muito obrigado, Renata Moço, pelo carinho, pelo espaço. Meu amigo web espectador, espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos que participaram, que acompanharam, que ligaram, que deram um recado, mas que não puderam dar. Muito obrigado de coração. Na próxima segunda-feira, cá estaremos, né? Com um grande artista mocoquense, Marcelo Castro vai estar aqui cantando, encantando, atendendo seu pedido. Vamos conhecer a vida do filho da terra, do artista da terra. É aqui no nosso Café com Carlos Bertolucci. Hoje foi cara a cara. Semana que vem teremos outro, com mais um convidado aqui do novo, para ter uma vida nova, para a nova Mococa. Obrigado, gente. Muito obrigado, Altair. Obrigado, Marcelo. Obrigado a você, que é a razão da existência do nosso sucesso. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Tenha um bom fim de semana.